Amém? A paz do Senhor. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse dia. Amém? Quero convidar os irmãos que estão aí atrás a tomar o seu lugar. Amém? Assim como eu cheguei nesse lugar e cada vez que eu chego na casa do Senhor, para mim é motivo de alegria e de gratidão ao Senhor, por Ele ter me dado mais um dia na sua presença. Eu acordo pelas manhãs, irmãos e irmãs, e muitas das vezes, ao meu redor, não está tudo da maneira como eu queria que estivesse. Mas eu só consigo lembrar de uma coisa, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe o que quer dizer o original dessa palavra? O Senhor me é suficiente, porque o Senhor me é suficiente, eu não tenho falta de nada, mesmo não tendo tudo que eu quero. Então é o motivo que eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida, pela saúde, pela liberdade, Pai. Muito obrigado. Eu queria muito nessa noite que você fechasse seus olhos e fosse grato ao Senhor, com seu coração totalmente derramado ao Senhor. Amém? Porque Ele merece toda a nossa adoração. Ele merece toda a nossa gratidão. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Você pode orar a esse Deus em gratidão nessa noite? Você tem motivos para isso? Se você tem, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te dizer muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Nós te somos gratos, Senhor Jesus, por essa noite, por este lugar, por este povo, Senhor, que se encontra aqui nesta noite. Nós abrimos esse culto em teu nome. Receba toda a nossa adoração. Receba toda a nossa gratidão. Senhor, nós te somos gratos. E por isso, Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, declarar que o Senhor é santo. Que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, meu Pai, que o Senhor é digno, Senhor Jesus, de receber a honra, a glória e o louvor. Nós não queremos, Senhor Jesus, dar sinais que estamos aqui somente quando os instrumentos começarem a tocar. Quando alguém subir aqui e ministrar o louvor, não, o Senhor já está na casa. O Senhor já está, porque o Senhor habita dentro de mim e dentro de cada um aqui. Então não é necessário, Senhor Jesus, que o Lucas comece a ministrar. Senhor, não há necessidade que o teu filho comece a ministrar. Não, nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração desejoso, Senhor, e agradecido pela tua presença. Pai, muito obrigado. Nós te somos gratos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Atos 16? Atos 16. Vamos ler somente o versículo 25 e o 26. Atos 16. A paz do Senhor para os irmãos que se encontram em casa. A gente até esquece desse detalhe, né? Muita saudade de ver alguns irmãos aqui. Amém? Sejam muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe grandemente a casa de vocês. Amém? Atos 16, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se todas as correntes. Amém? À meia-noite, Paulo e Silas
Sabe, eu fui confrontada pela madrugada com esse versículo. Eu abri os meus olhos, eu fui confrontada com esse versículo. Ao invés dos caras gemerem de dor depois dos açoites, reclamarem, diz a palavra que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Quantas das vezes eu e você, por muito menos, nós não conseguimos abrir a nossa boca para orar e nem para louvar o Senhor. E olha que a minha luta, a minha adversidade não se compara com esses homens aqui. Eles foram presos, sabe por quê? Porque faziam bem, porque libertaram uma mulher de um espírito adivinho. Se fosse nesse tempo, a gente ia ficar feliz, né? Por uma irmã que foi liberta, mas eles foram presos, porque cumpriam um propósito, cumpriam um chamado. Sabe o que me chama a atenção aqui? O mais importante para mim aqui não foi o terremoto. Não foi o terremoto. Foi lindo. Paulo não é lembrado pelos açoites que ele levou. Paulo é lembrado pelo terremoto, pelas correntes que foram partidas. Mas o mais importante para mim não foi o terremoto. O mais importante para mim foi a vida do carcereiro salva, foi a família dele salva. Sabe quanto vale uma vida? Sabe quanto vale uma vida? Eu vou te dizer, sabe? Eu posso dizer para você, olha para a cruz. Olha para a cruz, irmão. Você vai entender quanto vale uma vida. Sabe que nessa noite, eu não sei qual é a sua prisão. Eu sei que tem muitos aqui que chegaram nessa noite. Eu não vou ser hipócrita e estar aqui em cima desse altar, com o microfone na mão, achando que está todo mundo aqui muito bem. Não, eu sei que não está. Eu sei que há prisões aqui. Eu sei que há necessidade de libertação. Eu sei que há prisões aqui. Eu sei que há necessidade de libertação aqui. Se você é um crente que não crê nisso, ô meu irmão, eu não quero passar o mico de passar um tempo na igreja e perder as coisas que o Senhor tem para mim, porque o meu achismo, eu acho aquilo, eu penso dessa forma. O nosso Deus continua o mesmo. Continua o mesmo, Deus. Eu é que preciso imitar esses homens. Eu é que preciso adorar no meio da adversidade. É muito fácil chegar aqui e levantar as minhas mãos quando está tudo muito bem na minha casa. Quero ver é deixar a situação. Eu não estou falando de mim, eu estou falando em geral. Sou melhor do que ninguém. Estou tentando simplesmente fazer a vontade do Pai. E isso para mim é exemplo. Adorar em meio à adversidade. Orar em meio à adversidade. O louvor de Paulo e Silas abriu o céu. Então entenda uma coisa nessa noite, que o seu louvor, a sua adoração, precisa abrir os céus. Então eu te convido nessa noite, faça isso. Adore ao Senhor. Amém? Rasgue os céus nesse lugar. Aproveite a oportunidade que você tem nessa noite aqui, sabe? E se rasgue diante do Senhor. Adore ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Amém? Aleluia. Queria chamar a nossa irmã Márcia para orar ao Senhor. Amém?
Jesus, Tu estás aqui, Jesus. Nós sentimos a Tua presença neste lugar. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Aleluia.
Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia, nós vamos ofertar nessa noite, queridos, na casa do Senhor. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta agora, segundo aquilo que Deus propôs no seu coração. Esse é o momento que dispensa nós tecermos muitos comentários, não é? Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Quantos estão felizes por isso, digam amém. Glória a Deus, então vamos fazer isso com alegria, com liberalidade. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa oferta, o nosso dízimo, em gratidão, em louvor e adoração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que haja sempre provisão da parte do Senhor nas nossas casas. Não deixe faltar o pão. Senhor, dá-nos provisão necessária para cada dia e que a nossa vida seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Amém. Amém. Você pode adorar o Senhor. E as trevas surgirão, não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás, não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas surgirão, não há outro nome igual. Com teu poder pra sempre reinarás, não há outro nome igual. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nós já vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Nós ainda temos alguns lugares aqui na frente. Se alguns irmãos chegarem, irmãos, envie-os para cá. Tem uns poucos lugares hoje aqui na frente, mas tem lugar na galeria. Bênção. Muito bom estarmos juntos aqui. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Temos alguns irmãos que nos honram nessa noite nos visitando. Irmã Elilde, que Deus abençoe poderosamente sua vida, grande amiga, não é? Também está conosco aqui o Leandro, não é? É sua esposa. Que Deus abençoe, prazer tê-los aqui, muito grande. Já o vi cantando em alguns lugares. É um servo do Deus Altíssimo, um adorador, não é? Também está conosco a Roberta, que é cunhada da Gabi, não é? Glória a Deus. Só senti falta do Gustavo, não é? Tá tocando hoje São da Shalom, bênção. Glória a Deus, né? Tem alguns irmãos ali atrás que eu não se cumprimentei ainda. Parece ser o Robson. É ele mesmo? Que honra tê-lo aqui. Uau, muito tempo a gente se conhece, mas muito tempo não nos víamos, não é? Já ultrapassam uns 9 anos. Eu não era nem pastor, já ultrapassam uns 10, não é? Glória a Deus, bom tê-lo aqui nessa noite. Uma bela senhorita do seu lado. Que Deus abençoe também poderosamente sua vida. Alegria ter vocês aqui nessa noite. Queridos, amanhã é segunda, né? Os visitantes sejam bem-vindos. Prazer tê-los aqui. Se sintam muito em casa, viu? Vocês estão na casa do nosso Pai, na casa do Senhor. É uma alegria tê-los aqui. Vamos aos nossos anúncios. Amanhã é segunda, e segunda é dia de... Isso, vai estar ministrando amanhã o servo de Deus, irmão Gessé, lá de São Lucas, esposo da Roméria. Vai ser uma ferramenta de Deus para a nossa vida. Na quarta-feira, queridos, na quinta-feira, nós também temos culto aqui na Saron. Eu quero convidar você, todos os dias nós temos orado, todos os dias às 6 da manhã, nós temos subido ao monte, todos os dias. Amanhã vai ser o dia, acho que 65, não é, de 90, estamos caminhando para 90 dias aí. Hoje a gente estava um pouco cansado pela manhã, mas foi uma bênção. Se você ainda não teve a oportunidade de estar conosco,
venha participar conosco todos os dias às 6 da manhã no Monte Sesc Senat, viu? Vamos buscar a presença do nosso Pai e nos fortalecer com a palavra do Senhor. São esses anúncios por enquanto. Na segunda-feira, dia 12, no feriado, nós não teremos sedentos aqui. Nosso sedento será em Piúma, na Missão Vida. Nós vamos somar com o pessoal de lá, para a glória de Deus. Amém, queridos? Agora abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Gostaria de pedir ao pastor Marques que orasse por nós nessa noite. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Pastor Rodrigo, mas sua esposa estão aqui, me deram uma excelente notícia nessa noite, mas ainda estamos em stand-by, daqui a pouco vocês vão saber também. Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós também. Nessa hora que estaremos ouvindo a Tua palavra, pedimos ao Senhor que transmita, ó Deus, sobre o Teu Filho, tudo aquilo que o Senhor propôs para nós na noite de hoje, e como uma ferramenta afiada nas Tuas mãos, Ele possa transmitir, ó Deus, sobre nós, para nós, aquilo que o Senhor nos preparou. Que a Tua palavra seja exposta, ó Deus, seja transmitida, ó Deus, e que possamos, ó Pai, entendê-la, que o Teu Espírito trabalhe em nós para que possamos entendê-la e também praticá-la. Nós oramos assim, gratos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Você pode tomar o seu assento. Você pode ficar muito à vontade. Tem cadeira para vocês aí, Felipe? Tem, já vi. Quantos acharam? Digam amém. O Lucas Serra, você pode colocar a luz na galeria aí para me ver o pessoal aqui da igreja? Da galeria e da nave do templo, por gentileza. Isso, a galeria está um pouquinho escura. Isso, muito bom, melhorou. Obrigado. Você que está conosco pelo YouTube, que Deus abençoe sua vida. Prazer tê-lo aqui nessa noite. Que você consiga perseverar conosco aqui para nós meditarmos uma porção da palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo número 17. Nós vamos do 1 ao 10. Acompanhe comigo. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele achou e lhe disse: traze-me um pedaço, numa vasilha, um pouco de água, que beba. Somente esses versículos. Irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido de todos nós. Um texto muito falado, muito conhecido. Em oração, o Espírito Santo de Deus fez queimar em meu coração esse texto. Eu quero dividir essa palavra com vocês nessa noite. O profeta Elias está vivendo um tempo, na verdade a nação de Israel está vivendo um tempo muito difícil. É um tempo de apostasia, um tempo de crise espiritual, um tempo de crise moral,
e um tempo de crise política. É crise em todas as áreas. A nação estava debaixo de uma opressão violenta. E como não bastasse, o governo também estava no poder de Acabe e de Jezabel. E Acabe é condecorado como um dos piores reis de Israel. E a sua esposa como uma das piores mulheres da terra. A mulher era tão atribulada que demônio ganhou o nome de espírito de Jezabel. Não é? A situação não estava bonita. O cenário era caótico. A desumanidade instabelecida, a imoralidade instabelecida, a adoração pagã instabelecida. E dentro de uma nação, Elias se sente sozinho, não é? Mas a palavra de Deus diz que ele não estava sozinho, havia um remanescente fiel ali. Mas esse remanescente não é maioria, é minoria. E é por isso que Elias se sente sozinho lá na frente. Mas é nesse contexto caído, é nesse contexto de imoralidade, é nesse contexto de baixa espiritual, é nesse contexto de desânimo, é nesse contexto de frieza e afastamento de Deus, que Deus visita o seu povo. Você está aí, amém? Um de nós vamos pensar que uma visitação do Senhor vem exatamente pelo contrário, é por conta da nossa busca. Mas o Senhor não é aquele que vem apenas quando nós oramos. O Senhor também vem até nós quando nós estamos perdidos, confusos, sem saber para onde ir. Ele é aquele que vem a nós para nos dar direção. Ele é aquele que vem até nós no calabouço mais escuro da nossa alma, no momento de maior incerteza na nossa vida. Ele é aquele que vem até nós, amém? Ele é aquele que visita o seu povo. Ele é aquele que restaura o seu povo. Ele fez assim muitas vezes no passado. E nessa noite eu creio que Ele está aqui no meio de nós. Eu creio que Ele está aqui não apenas para comunicar informações à nossa mente, mas para trazer vida ao nosso coração, em nome de Jesus. Eu creio nisso nessa noite. Pois bem, nesse cenário tão caótico, nesse cenário tão caído, Deus não levanta um partido político, como muitos de nós estão esperando agora. Eu não sei se você já foi procurado, porque eu já. Agora os políticos, eles estão agora, começaram os seus trabalhos. As ruas serão calçadas, não é verdade? As obras vão acontecer da agora para frente. Alguns irmãozinhos vão colocar adesivo para ganhar uns litros de gasolina. Você pode dizer misericórdia? É por aí. Agora os cargos serão prometidos, as trocas de favores, as alianças interesseiras serão estabelecidas. Mas a esperança de Israel não está na mão de um partido político, como a esperança da igreja também não está. Amém, queridos? A igreja, queridos, ela entende que a política é importante, mas nós não somos dominados por esse governo. Nós entendemos o nosso papel na sociedade. Nós entendemos que precisamos votar, eleger sim pessoas vocacionadas para cumprir uma missão na política. Mas sabe, queridos, a agenda da igreja não é determinada pela terra. Nós somos dirigidos por um Deus que está sentado no alto sublime trono. Ele é Rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Aleluia. E Deus, para mudar a história de Israel, não está nem trocando o governo. Ele não está tirando Acabe, mas está levantando um homem. Você pode olhar para quem está perto de você e diga assim: Deus quer usar você. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Deus não levanta um partido político. Deus não levanta nem sequer um político. Deus levanta um homem. Deus levanta uma pessoa
para que essa pessoa então traga uma palavra de Deus, porque o que a nação precisava era de uma volta para Deus. O que a nação precisava era restabelecer o seu contato com Deus, era restaurar sua intimidade com Deus. E essa é a necessidade do homem. Foi para isso que Jesus Cristo veio, queridos. Porque ainda que a economia mude, ainda que nós tenhamos o maior economista fazendo um bom trabalho, ainda que a economia interna se aqueça, o mercado externo se aqueça, ainda que nós consigamos trocar os nossos carros, comprar smartphones, morar em belas casas, sem a presença de Deus, continuaremos vazios, falidos, miseráveis. Não desprezo essas coisas, eu oro para que isso tudo aconteça, para que haja trabalho, para que haja prosperidade material. Mas o que eu tenho orado nesses últimos dias de verdade é para que Deus venha com uma palavra e traga um reavivamento espiritual sobre nós, para que o Senhor mude o nosso coração com a palavra dele. Quantos querem uma palavra da parte de Deus aqui? Pois bem, Deus levanta um homem com uma palavra. E o texto começa falando Elias, o tisbita das montanhas de Gileade. O Elias, o tisbita, ele é de uma cidade chamada Tisbé, que não está nem no mapa. Ele vem de um lugar totalmente insignificante, de um lugar escondido lá em Gileade. Ele não é uma figura pública. E abrindo um parênteses, nós, na nação brasileira, nós somos de uma nação de muitos homens conhecidos, famosos. Temos alguns pastores que se tornaram referência na nossa nação. E não é à toa, de verdade, muitos deles servem a Deus com piedade e verdade no seu coração. Mas nesse contexto, Deus não está levantando alguém que é conhecido nacionalmente, um figurão. Deus não está levantando uma figura pública. Deus está levantando um homem que nós nunca havíamos falado dele até agora. Porque o nosso Deus é grande, amém, queridos? E Ele gosta de coisas pequenas. Você está aí, amém? O nosso Deus gosta de coisas pequenas. Ele gosta de fazer coisas que nós não conseguimos imaginar. Ele gosta de nos surpreender. Ele age assim, soberanamente. Ele escolhe um homem do meio de um lugarejo, de um lugar escondido. Um homem que não tem reconhecimento. Um homem simples, mas que ele tem uma mensagem de Deus. Eu quero pedir a você que valorize as pessoas simples. As pessoas que você talvez nem julgue que elas sejam grandes profetas, porque Deus usa essas pessoas também. Deus é um Deus que usa as coisas simples. Ele levanta Elias para ser um servo, um pregoeiro. Ele é o Deus que usa coisas pequenas. Não é à toa que o apóstolo Paulo está o tempo todo, o nome dele significa pequeno, mas ele se considera o menor de todos os apóstolos. Um filho abortivo, nascido fora do tempo. Não é à toa que João Batista é o menor, mas no reino de Deus é o maior. E o Senhor, Ele levanta o Elias. O Senhor levanta alguém que ninguém estava esperando, para trazer um reavivamento sobre Israel, para trazer uma mudança
sobre uma nação que estava desviada dos caminhos do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, desviado de Deus, desviado dos caminhos do Senhor. E é bem provável que você disse: eu vou lá naquele lugar, eu vou lá ouvir uma mensagem, ouvir uma palavra, hoje é domingo. E nessa noite o Espírito de Deus está falando ao meu e ao seu coração: é tempo de voltar à essência. É tempo de voltar ao Senhor. O Senhor nos chama nessa noite para um arrependimento. O Senhor nos chama nessa noite para um conserto. O Senhor nos chama hoje para voltar-se para Ele. Embora Elias fosse desconhecido, ele começa o seu ministério dentro do palácio. E ele chega dentro do palácio e diz: vive o Senhor, cuja presença estou, que não vai chover em 3 anos, se não vai chover senão segundo a minha palavra. Nesses anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A palavra que ele traz não é uma palavra muito agradável, é uma palavra de juízo. É uma palavra que as coisas agora vão se apertar um pouco para a nação. O Deus adorado é Baal, ele é considerado o Deus da fertilidade, e tudo que a terra produz, culto a Baal. Jezabel empurra isso de goela abaixo na nação de Israel, matando os profetas, e eles estão cultuando a outros deuses, e esses deuses estão recebendo glória por conta da prosperidade da terra. Então agora Deus vai desbancar Baal através da vida do profeta Elias. Ele está dizendo: não vai chover, logo não chovendo a terra não produzirá, logo não produzindo não haverá prosperidade, não haverá culto a Baal. É Deus revelando que Ele é soberano, que é Ele que faz chover e que é Ele que faz as secas vir sobre a terra. Mas o que eu acho interessante é que depois de Elias entrar com tanta ousadia na presença de Acabe, depois de Elias ter essa palavra de Deus, ter essa ousadia, ter essa entrada, olha o versículo 2 e 3. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Olha que coisa interessante. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que envia anjo para desbaratar exércitos, o Deus Todo-Poderoso que troveja e dá vitória ao seu povo, o Deus que vem em glória sobre o monte, o grande eu sou, aquele que faz o mar se abrir e os carros e cavaleiros de Faraó se afogarem, aquele que faz as muralhas virem ao chão, aquele que usa leprosos para dar vitória ao seu povo. Esse Deus Todo-Poderoso, ele diz para Elias o seguinte: vai se esconder. Eu acho interessante isso, porque nós vemos Elias se esconder em 2 momentos da sua vida. Um é por conta da sua alma, mas a primeira não é assim. A primeira vez que Elias se esconde é por uma direção de Deus. A direção de Deus para Elias é: Elias, sai de cena. Elias, vai se esconder. Vai lá para a beira do ribeiro, fica quietinho lá. Deus tem um modo de agir que nem sempre nós entendemos, não é verdade? A Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas. Tem um tempo de falar, mas tem um tempo que é de ficar calado. Como nós não entendemos isso? Elias é de Deus, Elias tem uma palavra de Deus, está na autoridade de Deus, mas Deus o manda Elias se esconder. Deus manda Elias para o deserto. E esse deserto não é um acidente. Esse deserto não é fruto de uma circunstância, é um propósito de Deus.
Você está aí, amém? É preciso ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, queridos. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos desenvolver uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, que nos torne sensíveis a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus acalma as tempestades do nosso coração. A voz de Deus, ela nos direciona, ela traz paz para nós. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com esse Deus, de maneira que entendamos claramente as suas diretrizes, o seu propósito para nós nesse tempo. Caso contrário, nós vamos ficar perdidos. Elias está debaixo de uma palavra de Deus. E essa palavra, talvez para você não faria sentido, mas para Elias fazia todo sentido. E a palavra é: vai para o ribeiro de Querite, fica lá. Elias vai viver um tempo de isolamento. Elias vai sair um pouco de cena. Isolamento talvez de um pouco de... Elias vai sair da exposição diante dos homens e vai para um tempo de exposição diante de Deus. Deus quer trabalhar no coração de Elias. Você pode dizer para quem está do seu lado, diga assim: é um tempo de um a sós com Deus. Diga assim: é tempo de se esconder com Deus. Diga: Ele quer falar ao seu coração. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus. É tempo de nós sermos ministrados com Deus na nossa particularidade, de nós desenvolvermos um relacionamento com Deus longe dos olhares, longe das pessoas. Como nós estamos sendo testados nesses dias. Por quê? Porque veio um juízo sobre o mundo. Um vírus terrível. Onde muitos de nós tivemos que sair talvez do tempo do público. Mas quando foi-se para o secreto, para o Querite, não houve uma aproximação de Deus, pelo contrário. Foi-se revelada uma apostasia que já existia. Muitas pessoas se desviaram da fé. Muitas pessoas estão distantes de Deus. E estão usando hoje a pandemia apenas como uma desculpa. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas note comigo, o Senhor queria ter um particular com Elias. E sabe, queridos, esse ajuntamento aqui é uma bênção de Deus. Deus criou a sua igreja. Há um propósito para estarmos juntos coletivamente aqui, adorando coletivamente, orando coletivamente, ouvindo uma mensagem coletivamente. Sim, há um propósito coletivo. Mas todo macro que não está fundamentado no micro, ele está fora de sincronia com o propósito de Deus. Embora Deus seja Deus de toda a terra, Ele também é o seu Pai, é o meu Pai. E Ele deseja um relacionamento íntimo com cada um de nós, individualmente. Porque se o Senhor faz aqui e não faz na nossa casa, há algo errado com o nosso estilo de ser igreja. Se o avivamento que vivemos é um avivamento onde nós voamos aqui, nos arrastamos lá, há alguma coisa que está fora do lugar. E é por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus em todo o tempo. Deus leva Elias para o palácio, mas Deus leva o Elias para o deserto para ensinar uma coisa: nós dependemos dele no palácio e dependemos dele no deserto também. Onde são aqueles que dependem do Senhor aqui? E sabe, Elias vai ficar lá, na beira do ribeiro. E a lição que eu extraio desse tempo que ele fica aqui, é um tempo que Deus vai cuidar dele. É um tempo onde ele vai ter que depender exclusivamente de Deus. Obedecer uma palavra de Deus é algo desafiador para nós. Elias bebe a água do ribeiro.
O nosso pai está ordenando os corvos para sustentar Elias. Não lhe falta o básico. E a gente sempre pensando que obedecer uma palavra de Deus vai trazer sempre para nós abundância de coisas. E isso é mentira. Elias está comendo o que o corvo dá. É pão e carne. A gente não sabe que carne é essa. A gente também não sabe que pão é esse. Era o básico, amém, queridos? Era o básico. Elias, profeta de Deus, usado no palácio, vai viver de cesta básica. E nessa hora eu digo assim, está repreendido em nome de Jesus, não é verdade? Porque quem aqui por obedecer a palavra do Senhor se contentaria com uma cesta básica hoje? Seja sincero para você e fale dentro do seu coração aí agora. Você se sentiria humilhado em receber uma cesta básica? Eu quero dizer que muitos no meio de nós se sentiriam humilhados. O pastor, é humilhante receber uma cesta básica. Não, querido. É humilhante ter tudo e ter esse pensamento. Sabe por quê? Porque quem nos dá o básico é Deus. O básico procede de Deus, amém, queridos? Não, mas a palavra de Deus diz que eu vou comer o melhor. Descontextualiza o texto, pega para você. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Elias está obedecendo uma palavra de Deus e está comendo pão, carne e água por um tempo que vai acabar. Oh, queridos! Existem tempos na nossa vida que o problema da escassez não é pecado. Existem tempos na nossa vida que o problema da escassez não é falta de trabalho, é propósito de Deus para tratar do nosso coração. É nos ensinando a depender dEle. É nos ensinando a confiar dEle. Então, se você está passando hoje por um tempo de aperto, eu quero dizer uma coisa com você: Deus está com você nesse aperto aí, e Ele quer te tornar humilde. Ele quer primeiro trabalhar em você, para que então Ele possa trabalhar através de você. Antes de Deus usar Elias para trazer uma restauração sobre a nação, Deus precisa ajustar algumas coisas do coração do Elias. Que Deus ajuste o seu coração, o meu coração, que Deus ajuste a igreja, que Deus ajuste o povo dele, para que então sejamos usados para uma obra de restauração. O versículo 6 diz que os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro. O 7 diz que, passado dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Eu lendo o livro de Pastor a Pastor, do pastor Hernandes Dias Lopes, ele cita esse texto, e é muito incrível. E a alusão que ele faz é a seguinte: quando você está obedecendo de Deus, vai comer pão e carne, beber água do ribeiro, já é confrontante. Mas mais confrontante ainda é quando você está bebendo a água que Deus mandou e a água acaba, seca. Imagina agora, queridos, agora vamos afunilar a coisa. Eu falei da cesta básica. Imagina agora parando aquela motinha na porta da sua casa, aqueles santos varões da BRK. Estou com 3 talão aqui. Eu tenho o aviso já foi entregue. Se não for pago, até o final do dia eu vou ter que, ter que cortar a sua água. E nessa hora você diz misericórdia, amém, queridos? Porque a gente logo pensa, aonde foi que eu errei, não é verdade? Porque na nossa cabeça que hoje, querido, crente que serve a Deus, que é trabalhador, nunca vai passar por uma situação dessa. E eu quero dizer que você está completamente errado. Ninguém que está livre de passar por isso não, gente. Que Deus nos livre, amém, queridos? Que Deus sempre usa alguém que está do nosso lado para pagar nossas contas. Que Deus nos dê graça para pagar as nossas contas. Mas não estamos livres de passar por uma delas. O ribeiro de Elias secou.
Você pode olhar para quem está perto de você. Pela terceira e última vez eu peço isso e falo assim, ó. Pode acontecer com você também. Eu oro para que não. Queridos, talvez estejamos tão sobre o nosso orgulho, sobre o nosso ego, que essa será a ferramenta de Deus para quebrar alguns de nós, nos quebrando. Muitos de nós se afastaram de Deus exatamente por conta dos bens. O Paulo escrevendo para o Timóteo, falou que alguns nessa cobiça, por conta do dinheiro, se desviou da fé. E tem muita gente que está muito melhor financeiramente de quando começou na fé. Eu vim para a igreja e as coisas melhoraram. Mas se você não melhorou em Deus, as coisas não melhoraram, as coisas pioraram. Se você está ganhando aqui fora, mas perdendo aqui dentro, você está em declínio. E é tempo do despertamento. Porque o chamado do Evangelho é para edificar nos lugares espirituais. E às vezes ganhando tudo estamos nos perdendo. E há um chamamento de Deus para nós aqui hoje. Há um despertamento do Senhor, volta. Há uma palavra de Deus para nós hoje. Volta ao lugar da simplicidade e dependência em Deus. Vamos comer pão, vamos comer carne, vamos comer o que Deus dá. E quando a água falta, haviam dois tipos de viúva. As viúvas que sustentavam alguém porque eram prósperas. E haviam as viúvas que eram pobres e elas precisavam ser amparadas por alguém. Elas precisavam ser cuidadas por alguém. Mas Deus escolhe uma viúva pobre para sustentar o profeta. Deus podia mandar Elias para uma viúva rica. Mas Deus usa alguém que tem tão pouco quanto ele, ou até menos, para sustentar a vida dele. Eu quero dizer que Deus vai usar pessoas que aparentemente estão pior do que você, mas serão instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Porque talvez você está esperando que o socorro vai vir do palácio. Talvez você está esperando que a palavra vai vir do pastor. Talvez você está esperando que o abraço vai vir daquela irmã. O abraço virá de Deus. A palavra virá de Deus. A provisão virá de Deus. Eu não sei qual o meio que Ele vai enviar, mas Ele irá prover para o seu povo. Deus não tem um método convencional. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, do modo que Ele quer. Mas a verdade é que Ele sempre cumpre o seu propósito. E agora Deus envia Elias para ser sustentado. Ô gente, se eu fosse colocar nessa noite uma palavra que queimou em meu coração, que eu quisesse imprimir ela na sua memória, seja a palavra dependência. Dependência. Quando eu olho para esse trechinho da vida do Elias ali, o que eu vejo é alguém totalmente dependente de Deus. E o maior erro que nós temos cometido é viver uma vida independente de Deus. Em um tempo onde nós buscamos independência emocional, em um tempo onde nós buscamos independência financeira, em um tempo onde nós buscamos independência geográfica,
O chamado do Evangelho é um chamado à dependência. Ore. Sabe o que é oração? Oração é dependência de Deus. Suplique para revelar sua dependência. Não se apoie em nada que você tem. Elias está sendo conduzido ao lugar de dependência. E talvez você esteja vivendo hoje uma vida onde você diz depender de Deus, mas nós sabemos que isso é uma ilusão, isso é uma imaginação criada. Muitos de nós têm vivido sem esse nível de relacionamento. Há uma independência nas nossas atitudes, há uma independência no nosso comportamento. Ô Elias, ouça a voz do Senhor te chamando hoje. Está na hora de sair um pouquinho de cena. Eu quero ministrar o seu coração, Elias. Eu quero falar com você, Elias. Eu quero trabalhar em você, Elias, para que então eu possa trabalhar através de você, Elias. Pois bem, o Elias passou um tempo lá. O Elias saiu de cena. O Elias entendeu que era hora de ficar calado diante dos homens e levantar os seus ouvidos diante de Deus. Pergunta a vocês, quero resposta. É bom ficar sozinho? É bom viver com o básico, do básico? Sim ou não? Meu filho diz que sim. Está espiritual. É necessário. É necessário, igreja. Quanto tempo você não pega a sua Bíblia sozinho? Eu estou falando para uma igreja e deveríamos estar assustados. Mas quanto de nós não leem a Bíblia, a não ser nesta reunião? Quanto de nós não tem uma intimidade com Deus no seu quarto? Quanto de nós não tem um tete a tete com o Senhor? Quanto de nós não é ministrado há muito tempo, em silêncio dentro de casa, dentro do carro, ou no monte, ou sozinho, longe de todas as pessoas? Quanto de nós? Nessa noite o Senhor está nos chamando de volta à pureza, de volta à inocência, de volta ao amor, de volta ao relacionamento com Ele, de volta à simplicidade, de volta à dependência. Sim, depois Deus disse para Elias: vai lá, eu vou mandar chuva sobre Israel, apresenta-te a Acabe. E nós vamos ver o Elias que ora e cai fogo do céu. Nós vamos ver o Elias que traz juízo sobre profetas. Mas o Elias que Deus quer apresentar para nós essa noite é o Elias que depende dele. E nessa noite o Senhor nos chama a deixar as nossas atividades e performances e declarar: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Talvez você está desesperado com o que vai acontecer amanhã.
Mas todo dia Deus mandava provisão para Elias. Talvez você não saiba o que vai ser na sua sexta-feira. Mas eu quero dizer que toda sexta-feira Deus estava lá pela manhã. E isso me enche de fé. Sabe por quê? Porque quando as pessoas falharem, Deus não vai falhar. Ele é um Deus presente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade, torno-me independente e deixo de simplesmente do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, abraça-me. Abraça-me, Senhor, com teus braços. Abraça-me, oh, abraça-me,
abraça-me, Senhor, com teus braços de amor, com teus braços de amor. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Ai, envolva-nos, Senhor, envolva-nos na intimidade, na dependência. Oh, Abba, Abba, Pai. Oh, atrai-nos de volta, Senhor. Nos chamar a uma volta à intimidade, uma volta à dependência. Eu gostaria que você orasse a Deus aí onde você está agora. Mas se você precisar se reatar a Ele hoje, se você se perdeu no meio dos ganhos, é tempo de voltar hoje. Se você se perdeu no meio das perdas, é tempo de voltar hoje. Ouça Deus nesse tempo, porque a palavra de Deus é boa e ela vai te dar a verdadeira paz. Pai, nessa noite nós queremos orar a dependência, Senhor. Nós dependemos do Senhor, Pai. Nós dependemos totalmente de Ti, Jesus. Nós queremos declarar que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Quero declarar que eu estou precisando de Ti, Senhor. Nós estamos precisando de Ti, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, restaura a nossa sensibilidade, Senhor. Restaura a nossa intimidade, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que os acontecimentos, as circunstâncias, as dores, os traumas não nos roubem de Ti, Pai. Nós oramos assim para que, como Elias ouviu a Sua voz e entendeu o Seu propósito para aquele tempo, venha falar o nosso coração todos os dias, Senhor. Senhor, restaura o nosso coração. Talvez já entrou alguém que hoje que esteja vivendo um tempo assim, Pai, que não está entendendo muito bem. As circunstâncias estão falando muito alto, mas que nessa noite essa palavra possa calar a circunstância, que a Tua voz sobressaia. O Senhor é o Deus que está no controle, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga consolo a cada coração. E assim como Elias dependeu do Senhor e foi sustentado pelo Senhor, nos ajuda a depender de Ti e a ser sustentado por Ti. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me. 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 Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor nessa noite.
Glória a Jesus. Que a sua semana seja uma bênção. Quero louvar mais uma vez a Deus pela vida dos visitantes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gostaria de pedir ao pastor Marcos para fazer essa última oração e impetrar a bênção apostólica para nós. E assim nos despedir, abençoados para os nossos lares. Uma excelente semana, amados. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos atrai para perto de Ti para que sejamos completamente dependentes do Senhor. E nós bendizemos a Ti por essa dependência, ó Deus, porque a quem recorreríamos nós, ou o que teríamos nós, ó Pai, se não fosse o Senhor e se não viesse do Senhor. Pai, nós somos gratos por dependermos do Senhor para tudo. Nós dependemos do Senhor para levantar, para pensar, para fazer a mais simples atividade, ó Pai. Dependemos do Senhor também para que sejamos salvos, ó Deus. E na noite de hoje nós possamos, ó Deus, olhar ainda mais para o Senhor e aproximar a cada dia mais do Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que continue a trabalhar em nós, ó Deus, de dentro para fora, ó Deus. Pai, nós oramos assim. Pedimos ao Senhor também que a nossa semana seja debaixo de todas as suas vontades, de todos os teus desígnios, ó Deus. Que durante essa semana possamos olhar ainda mais para Ti. Pai, que a Tua bênção esteja sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que nos visitam na noite de hoje. Pai, cada membro congregado dessa igreja possa ser alcançado pelo Senhor. Pai, nós oramos assim para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que a graça de Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e que aguardam, vivem dessa esperança, e todos digam amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua semana, querido, no nome de Jesus.
Aleluia.